E aí, boa noite então, pessoal. A partir de agora, gravando essa aula maravilhosa de terça-feira, pós-feriado. Tá? Espero que todos tenham passado bem. Espero que vocês não tenham ido para a praia, não, né? Para pegar Covid. Né? Mas se foram também, não vai pegar também, pode ficar tranquilo. Espero que dê tudo certo na vida de vocês. Bom, onde a gente parou na aula passada? Na aula passada, a gente ainda estava fazendo analogia, porque a gente ainda estava aprendendo, né, a conceituar a corrente elétrica, tá? Bom, é óbvio que a gente já falou de um monte de coisa, e talvez vocês, na cabeça de vocês devem estar pensando assim, poxa, onde é que a gente vai fazer aquelas continhas que todo professor dá para a gente fazer, né? Então, hoje, talvez a gente faça continha. Continha bem simplesinha, só para entender algumas coisas. Tá? A gente já viu o conceito de tensão, conceito de corrente, e o último conceito que a gente estava vendo é o conceito de potência. Tá? E a gente pode definir a potência como sendo a energia dissipada por um elemento. Tá? Então, veja bem, quem conceituou isso daí foi Watt, tá? E no caso da eletricidade, né, o Watt, ele mede o que a gente chama de consumo elétrico, né? Tá? Daí a gente também, na aula passada, eu acho que eu cheguei a conceituar dizendo que o Watt é diretamente relacionado à tensão e à corrente, tá? E com aquela analogia que a gente estava fazendo da caixa d'água, né? Tá? Ele é relacionado àquela altura, né? O ADDP das caixas d'água e da largura da mangueira, que seria a resistência. Quanto maior os valores, né, da altura e da largura da mangueira, a bitola da mangueira, maior vai ser a quantidade de água que vai passar de uma caixa para outra. Tá? Quem está chegando agora e não lembra o que eu falei, pode ir lá nas aulas, dar uma revisada, tá? Que a gente tentou comparar, como todo professor, né, comparar um sistema elétrico simples, tá, como se fosse um sistema hidráulico. Tá? Mas o que é importante para a gente é que o Watt, tá, é a mistura, ele é calculado através da multiplicação da corrente pela tensão. Tá? Então, isso que é importante para a gente. Assim, tá? Ou seja, o watt é minúsculo aqui, né? Tá? É igual a volt por ampere. Bom, e daí a gente estava falando de uma pilha. Eu lembro que eu falei alguma coisa sobre pilha recarregável, né? Então, bom, se o watt é tensão vezes a corrente, ou a diferença de potencial vezes a corrente elétrica, tá? Geralmente, as pilhas, elas fornecem, quando elas estão totalmente carregadas, né? As pilhas fornecem uma quantidade, então, de tensão acumulada, vamos imaginar assim, tá? Uma tensão acumulada que ela pode fornecer para os nossos equipamentos ao longo do tempo, tá? Então, o que que acontece? Quando você liga um equipamento à pilha, tá? Você, teoricamente, se o equipamento estiver desligado, em princípio não está acontecendo nada, mas se o equipamento estiver ligado, tá? Daí o que que vai acontecer? Vai existir, né, uma corrente elétrica que vai fluir através desse equipamento,
que é um circuito fechado, tá? E ele vai voltar lá para a bateria. E com o tempo, o que vai acontecendo? Essa carga acumulada na bateria, ela vai se desgastando, tá? Bom, e como que ela vai se desgastando? Vai depender muito do equipamento que você está ligado nela, tá? Por exemplo, vamos imaginar uma coisa bem simples para vocês entenderem como que ocorre. Se eu tiver um radinho a pilha, bom, ninguém sabe mais o que é rádio a pilha, mas é alguma coisa que... um MP3 player, bonito. A pilha, né? Então, o que acontece? Você coloca a pilha no MP3 player, quando você liga ele vai ficar tocando musiquinha para você. Tá? Aquela musiquinha só é possível ser tocada porque você está cedendo energia e corrente elétrica para o aparelhinho. Tá? Quanto tempo esse MP3 player pode ficar ligado até que gaste toda a carga da bateria? Vai depender de alguns fatores. Tá? Um deles é qual é a corrente que está passando por ele. Mas a corrente que está passando por ele vai depender também de alguns fatores até externos. Por exemplo, qual que é o volume que você está escutando a música? Por quê? Para você escutar a música num volume mais alto, você vai precisar gastar uma energia um pouco mais alta. Então ele vai consumir a carga da bateria, tá? Um pouco mais rápido, tá? Deixa eu ver se eu pego uma outro exemplo aqui para dar para vocês. É... Tá. Com esses conceitos básicos, então, que a gente teve, talvez seja interessante eu escrever aqui para vocês não esquecerem, tá? Nossa Senhora, que bonito, hein? Olha lá, tá? Vamos imaginar a lanterna, o farol da minha bicicleta, tá? Eu tenho uma bicicleta aqui em casa e ele tem lá um farolzinho lá atrás dele, que é um olho de gato, né? De 2,4 watts, tá? 2,4 watts, tá? O que significa esse 2,4 watts? É a potência desse modelo de equipamento. Quando você vai comprar um equipamento, qualquer equipamento que você vai comprar, o fabricante coloca lá qual é a potência que ele, teoricamente, ele consome, né? Então, ele consome, nesse caso aqui desse modelinho, 2,4 watts, tá? Só que é o seguinte, vamos imaginar, então, que esse meu farolzinho, tá? Ele usa 4 pilhas de 1,2 volts cada uma para colocar nele, para ele funcionar legal, tá? Bom, se a gente colocar 4 pilhas de 1,2, tá? A gente coloca uma diferença de potencial total de 4,8 volts nele. A gente soma, né? As 4 pilhas, tá? Se a lâmpada desse farolzinho aqui, né, consome 2,4 watts, então, se a gente usar a fórmula, bom, que watt é igual a tensão vezes... Pô, César, você complicou. Você falou de um jeito e já escreveu de outro, né? Tá, mas também não precisa ficar triste. A gente insere uma equação onde quero para inserir a equação. Inserir uma equação aqui mesmo. Não era isso que eu queria fazer. Inserir uma equação, tá? Tá? Se watt é igual a volts vezes ampere, para a gente entender, tá? É a mesma coisa que dizer que ampere, tá? Nossa Senhora. Volts vezes ampere.
volts vezes ampere. Ó, se a gente passar o ampere aqui, símbolo não, ferramenta não, poxa, por que o César está complicado? O Windows saiu fora, me deixou totalmente fora de sintonia. Tá? Ó, deu para entender, né? Se watt é volt vezes ampere, ampere é igual a watt sobre volt. Tá? Isso é óbvio, né? Da formulinha. Tá? E por que eu consigo fazer isso? Porque a matemática nos permite a gente analisar as coisas de vários ângulos. Tá? Então, achamos que a corrente elétrica, né, desse negocinho de luz aqui, do farolzinho, para ficar funcionando, tá? Seria mais ou menos meio ampere, tá? Bom, se a gente usar o sistema internacional lá de medida, a gente sabe que a gente pode usar aquelas grandezas lá que a gente aprendeu em física, né? Tá? Que nem meio ampere é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 ampere, ou 500 miliamperes, tá? Então, no caso do nosso negócio aí, a gente diria que a gente consome 500 miliamperes, tá? 500 miliamperes, tá? E se a gente usar, então, 4 pilhas, tá? Com 1.500 miliampere-hora, tá? Que é assim que elas vêm escrito, né? Quando você vai comprar uma pilha recarregável, às vezes ela vem escrito assim, ó, ela é de 1.500 miliampere hora, tá? Ou seja, se eu colocar, ó, se ele consome 550 miliampere, tá? Se eu colocar um conjunto de pilhas que me forneça 1.500 miliampere hora, tá? O farol vai funcionar por 3 horas. É só fazer a continha, tá? E o que acontece depois das 3 horas que o farol estiver funcionando direto? Bom, depois das 3 horas, as pilhas vão se gastar. Certo? Então, quando a gente vai numa lojinha para comprar pilha e a gente vê a pilha que ela tem 1.500 miliampere-hora, tá? Significa que ela trabalharia 1 hora, né? Por isso que é por hora, tá? Fornecendo uma corrente de 1.500 ampere, tá? Então, veja bem, se essas 4 pilhas fornecem 1.500 miliampere-hora, tá? E por essas continhas a gente sabe que o farolzinho gasta 500 miliampere, tá? Significa que eu vou gastar 3 vezes 500 miliampere, né? Que vai dar 3 horas. Dúvidas a respeito da continha? Ou está muito simples, está muito fácil, dá para entender ou confundiu a cabeça de todo mundo? Estou esperando respostas mesmo. Deu para entender essa partinha? É bem simples. Beleza. Beleza, obrigado, gente. Tá? Eu preciso só de algumas respostas, só para ter certeza que o negócio está tranquilo e está dando para
para a gente brincar, né? Tá. Note que esses cálculos e definições são teóricas, né? Na prática, a coisa não costuma funcionar certinho. Por quê? Porque, assim, na prática, uma das coisas que a gente não fez é considerar, por exemplo, que existe um circuito elétrico além da lâmpada do meu farolzinho. Tem fio lá dentro, fiozinho que leva a bateria, né, as baterias, até o circuito. Tá? E isso tudo também oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Tá? Então, isso tudo influencia. Tá? É... Outra coisa é o que isso vai influenciar na nossa vida. Né? Todo profissional, né, obviamente, ele usa as ferramentas, né, as melhores ferramentas na área de atuação dele. Né? Então, é assim, a gente está na área de engenharia civil. Então, a gente não vai utilizar muito esses conceitos de eletricidade no nosso dia a dia. Aonde a gente iria usar eletricidade? A gente só vai usar eletricidade quando a gente for planejar e projetar, por exemplo, uma planta a instalação elétrica de uma planta, por exemplo, de uma residência que a gente tá projetando. Então, a rigor, né, a gente não teria que ter muito conhecimento muito profundo sobre essas coisas. Só que, para a gente fazer um projeto predial, né, de instalação elétrica, tá, a gente vai ter que conhecer, pelo menos, o que é a corrente elétrica, o que é eletricidade, e vai ter que entender mais ou menos como que ela se procede. Então, é por isso que a gente vê essa matéria e por isso que a gente aprende também a utilizar algumas ferramentas, né, de uma outra área que não a nossa. No mínimo, lá na frente, a gente vai ter que ter condições de discutir com um engenheiro eletricista, por exemplo, tá? Alguma coisa que a gente julga errado, tá? Ou a gente também, tendo esse conhecimento, a gente vai saber aonde a gente vai jogar, onde a gente vai colocar, por exemplo, um lugar para passar fio nas residências, um lugar para colocar um quadro de distribuição de disjuntores, né? Isso tudo tem norma, a gente vai precisar conhecer isso daí, mas não é para agora. Por enquanto, a gente está tratando de coisas bem básicas, né? Tá. E tratar de coisas básicas, a gente já viu nas aulas passadas, tá? Que é, deixa eu abrir um outro arquivo aqui para ficar mais fácil para mim. Eu vou abrir. Tá. Vou pegar essas formulinhas aqui que a gente vai brincar com elas. Tá? Bueno. Tá. Então, uma das coisas que a gente acabou de falar, então, tá, é que a potência é a corrente vezes a tensão. Tá?
E aqui você pode ir jogando, por exemplo. Se eu quero saber qual que é o consumo de corrente do determinado equipamento, tá? É só eu jogar aqui, colocar a potência do equipamento, ver em qual tensão que esse equipamento vai ser ligado, tá? E daí eu consigo calcular qual é a corrente que ele consome, tá? O problema todo é que, se for em corrente contínua, por exemplo, numa bateria de carro, tá? Tá? A bateria de carro, ela tem, geralmente, ela poderia fornecer para a gente 60 amperes por hora, tá? Tem algumas de 70, algumas de 85, né? Então, você vê que é uma maneira de descrever qual é a potência que a bateria de carro fornece. Só que uma bateria de carro, quando você está com o carro ligado, na realidade ela não tá fornecendo energia para o carro. Ela fica numa situação que a gente chama de flutuação. Ou seja, no carro, quando o motor está ligado, ele tem um gerador lá acoplado ao motor que fica gerando, tá, a tensão da bateria, e ele fica fornecendo carga para a bateria. Então, em princípio, tá, em princípio, a gente não tem limite de consumo. Por quê? Porque ela sempre vai estar, né, fornecendo uma corrente de 60 amperes, tá? E vai passar hora, passar hora, passar hora, ela continua fornecendo essa corrente porque ela está em constante carga. Tá? Mas, se a gente pegar, por exemplo, uma bateria de carro e colocar ela para. Vamos imaginar que a gente pudesse fazer isso, tivesse uma condição de fazer isso. Pegar a bateria de carro e colocar para alimentar um computador, um notebook qualquer. Tá? O notebook ficaria funcionando. Beleza. Bom, mas daí a gente teria que saber qual é a potência que o notebook gasta, uma potência média que ele gasta, porque a tensão da bateria a gente sabe que é 12 volts, tá? 12 volts, tá? E daí daria para ver qual que é a corrente consumida pelo computador em função da potência dele. É assim que se calcula, tá? Então, como a bateria não estaria mais em flutuação, ela estaria gastando essa carga dela ao longo de um determinado tempo, então a gente teria noção de quanto tempo a gente poderia permanecer com o computador ligado sem que a gente gastasse a carga da bateria. Tá? Beleza? Tá, então, corrente contínua é muito fácil de trabalhar. Bom, tem outras maneiras de se calcular as coisas também. Por exemplo, tá? Existe um cara aí que fez uma relação, tá? Eu já devo ter falado para vocês, né? A relação da resistência, tá? Então, o cara, tá? Ele calculou em função da resistência, tá? Qual que é a corrente que passa por um determinado fio se for aplicado uma determinada DDP, tá? Essa lei aqui é o que a gente chama de lei de Ohm, tá? E ela determina para a gente exatamente isso, qual que é a corrente que um determinado equipamento consome, tá? E se a gente tem a tensão, tem a corrente, obviamente, a gente conseguiria, por exemplo, calcular qual que é a resistência que o equipamento fornece, né, à passagem da corrente elétrica, para que ele consuma a potência que a gente quer. Ou seja, se eu for mexendo,
tá? Nessas equações todas, a gente consegue calcular muita coisa. E só que voltamos a dizer, né? Na natureza, a gente não consegue converter toda a energia sem perdas, tá? Então existe um negocinho que o pessoal chama de fator de rendimento, tá? O que é o fator de rendimento do equipamento? Tá? É o seguinte, eu posso fornecer uma corrente para o equipamento, né, uma determinada potência na entrada, só que por ele conter uma série de dispositivos dentro dele, componentes eletrônicos, fios, soldas, outros componentes eletrônicos que a gente não vai tratar aqui, tá? A gente nunca consegue ter na saída, né, a mesma potência que a gente tem na entrada. Tá? Isso determina para a gente, tá, o que a gente chama de rendimento. Tá? Ou seja, em qualquer equipamento que a gente vai colocar energia, nem toda a energia que a gente coloca nele, tá, ou toda a potência que tem na entrada do equipamento, ele vai transformar totalmente em potência de saída. Porque o equipamento traz perdas. Tá? Beleza? Tá. Outra coisa que é importante também a gente conhecer, tá? Antes da gente começar a fazer um monte de conta, é o seguinte. Imagina que eu tenho um fio qualquer, né? Não é assim. Eu quero um fio amarelo, espessura grossa. Isso, tá? Para ficar que nem o McDonald's, chama atenção. Tá? Eu tenho um fio. Bom, nesse fio aqui, eu vou impor uma determinada corrente elétrica. Tá? Vamos imaginar que esse fio chegue em um determinado momento, ele tenha uma variação. O que é isso? No circuito lá, né? Sai dois fios. Tá? Tá. Então, se eu tenho uma determinada corrente, e veja bem, a corrente, o sentido, nesse momento aqui não é interessante para a gente, mas a gente tem que saber que as correntes, né, ou elas são reais, ou elas são convencionais, tá? E o sentido delas muda. Como que a gente faz para dizer que uma corrente está em sentido contrário ao que a gente convencionou? Tá? Matematicamente, tá? Se você for lembrar como que o negócio funciona, tá? Por exemplo, se eu tiver uma corrente, sei lá, de 5 amperes, tá? Essa corrente de 5 amperes aqui, ela vai estar trafegando num sentido, tá? Se eu quiser, ou num cálculo meu, chegar a uma conta onde eu tenho um resultado de menos 5 amperes, tá? O que significa isso para mim, esse sinal de negativo? Esse sinal de negativo simplesmente me diz que eu estou andando com a corrente num sentido contrário, tá? Então, quando eu encontro alguma conta de negativo, tá? É isso que eu quero dizer, que o negócio está no sentido contrário. Ah, mas por que isso acontece? Certo? Bom, acontece por um motivo bem simples. Tá?
Se você desenhar a reta aí dos números reais, tá? Que foi o primeiro conjunto lá que os caras inventaram, né? Tá? Então, a gente aprendeu a contar, né? Se a gente aprendeu a contar, a gente aprendeu a fazer assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Sete, e assim por diante. Tá? Por quê? Porque a contagem, de uma certa maneira, tá? Ela só vai para frente, né? No momento que a gente sabia contar, né? A gente fazia as contas assim, ó, pegava 4, somava mais 3, significa o seguinte, eu estou com 4, soma mais 3, 1, 2, 3, cheguei no 7, tá? Se eu estou com 7, tiro 5, é a mesma coisa que andar para cá, né? Então, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ó, tirei 5, vinha 2. Bom, daí, com o passar do tempo, sentiram a necessidade do zero, né? Tipo assim, fiquei sem nada, tá? Mas também, num determinado tempo, os caras perceberam que daria para fazer alguma coisa simplesmente mudando o sentido de crescimento na reta dos números aqui, ó, tá? Ou seja, eles inventaram o que a gente hoje entende como sendo um número negativo, tá? Porque antes não tinha essa bodega. Então, um número negativo, será que eu consigo fazer com isso daqui mesmo? Ah, vocês vão entender, vai. Tô com preguiça de fazer, né? E aqui ficou menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Tá. Isso matematicamente, algebricamente falando, é a mesma coisa que dizer que mudou o sentido, né? A reta era para cá, agora mudou para cá, tá? Veja bem, na corrente elétrica acontece a mesma coisa, tá? Independentemente do tipo de corrente que a gente está falando, tá? Ela pode vir para um lado e vir para o outro. Porque a corrente elétrica, ela sempre vai procurar a menor diferença de potencial, tá? Vocês lembram disso, né? Bom, daqui o que eu quero destacar é isso daqui, ó. Tá? Quando a corrente elétrica chega num determinado ponto onde tem uma derivação, esse determinado ponto aqui a gente pode chamar de nó, tá? Nó, tá? E se a gente tiver, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja um potencial negativo, tá? Só que um potencial negativo grandão, grandão, negativão mesmo, negativo bem grandão. Aqui, ó, negativão, hein? Negativão. Não, por amarelo também. Negativão, tá? E se aqui eu tiver um positivão, e aqui eu também tenho um positivão aqui também, tá? Se a gente convencionou que o sentido da corrente vem do negativo para o positivo, tá? Isso é importante entender. O negativo para o positivo, tá vendo que esse positivo e esse, nem os dois somados vai dar maior do que o negativão que tem aqui, né? Mas o que acontece, tá? É que quando a corrente chega num lugar assim, tá? Eu vou chamar aqui, sei lá, I1 igual a 5 ampere. I1 igual a 5 ampere. Tá? Essa corrente
I1, ela vai se dividir no que a gente chama de I2, tá? E I3. I3, tá? E qual que vai ser o sentido da corrente I2 e I3? Qual que vai ser o sentido da corrente I2 e I3? Presta atenção que agora que vem o pulo do gato. Bom, se esse daqui for positivo e esse daqui for positivo em relação ao nó, tá? Que é a divisão, a corrente 2 vai ter esse sentido e a corrente 3 vai ter esse sentido. Tá? Todavia, agora eu vou diminuir um pouco esse menusão aqui. Tá? Todavia, diminuir, tá? Só diminuir um pouquinho aqui. Tá? E aqui eu tenho outro negativo. Outro negativo. Como que acontece isso daí? Bom, tem jeito, né? É só pegar um fio negativo, passar lá no circuito, não sei o que lá, e vai chegar aqui, eu vou grudar aqui. Tá? O que que vai acontecer? Essa corrente aqui, em relação ao nó, é uma corrente que provavelmente esteja chegando ao nó. Tá? Portanto, em relação a esse nó, é uma corrente negativa. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso nos circuitos que eventualmente a gente for calcular. Porque o fato, a gente tem que entender por onde está indo a corrente. Tá? Por onde está indo a corrente. Tá? E tem algumas regras, depois a gente vai ver isso daí com mais carinho, tá? Que os caras dizem o seguinte, ó, a soma das correntes que entram e saem de um nó, tá? As intensidades delas se anulam, então elas têm que ser zero, tá? Mas isso a gente só vai ver depois, tá? Todo esse conhecimento que a gente teve até agora serve para quê? Bom, primeiro, num curso de eletricidade, a gente vai ter que aprender a calcular a resistência das coisas. Tá? Tá, mas calcular a resistência das coisas não faz muito sentido para a gente. Tá? Por quê? Porque a gente é tudo engenheiro civil, que sentido vai fazer isso daí para a gente? Tá? Agora não faz, mas lá para frente vai fazer. Tá? Então, a gente sabe que se a gente submeter, tá, uma corrente elétrica num circuito, tá, onde eu tenha um resistor, eu vou ainda aprender a mexer como que eu deixar esse negócio na cor que eu quero e do tamanho que eu quero. Fica mais fácil para mim. Tá. Então, só recapitulando o que a gente viu. Tá? Se eu tiver um negócio aqui que eu chamar de um resistor aqui, né? O que pode ser esse resistor? Pode ser tanto um resistor igual aqueles resistor que a gente, quando abre a televisão lá de curioso, lá abre o rádio, vê um monte de resistorzinho. Deixa eu pegar uma foto aqui para mostrar para vocês. Copiar imagem. Tá. Tá, não sei se vocês conseguem ver, mas quando vocês abrem equipamento eletrônico,
vocês vão ver que tem esses negocinhos assim, cheio de corzinha, tá? Isso daqui é um resistor. E para que ele serve? Bom, ó, o próprio nome diz, resistor serve para diminuir a passagem da corrente elétrica, né? E por que a gente tem que colocar resistor nos circuitos? Tá? Eu vou contar para vocês. Quando eu era pequeno, eu pegava lâmpada de lanterna. Tá? Eu comprava lâmpada de lanterna. Ah, vou pegar, não é isso que eu queria fazer, mas serve. Ah. Daí eu era curioso pra caramba. Tá? Então eu pegava a lâmpada de lanterna, olha que bonitinha a lâmpada, e colocava no meu circuitinho com uma bateria, com a pilha. Sim. Colocava no circuito com a pilha. Curioso, né? Pra caramba eu. Né? Tá. E o que acontecia? De vez em quando eu colocava outras pilhas e eu percebia alguma mudança. Por exemplo, eu pegava uma outra pilha e juntava nessa, tá? E ó, olha a loucura. Tá? Colocava o positivo de uma pilha no negativo de uma pilha no positivo da outra. E colocava aqui. E a lampadinha, ela acendia mais forte. Tá? Por que acendia mais forte? Porque eu pegava uma pilha de 1,5 de DDP, 1,5 volt, né? E colocava com outra pilha de 1,5 volt. Tá? E na realidade, quando eu fazia isso daqui, eu simplesmente somava a diferença de potencial que tinha nessa pilha com toda a energia e diferença de potencial que tinha nessa outra, aumentando, então, dobrando praticamente a minha diferença de potencial. Só que se eu fizesse isso e colocasse outra pilha, e eu fiz muito isso, para acender mais forte, né, porque eu queria iluminar tudo, o que aconteceu? A pilha queimava. Tá? Beleza. Por quê? Porque aumentava aqui a diferença de potencial e queimava a pilha. Daí um amigo meu falou assim: ah, faz o seguinte, tá? Tá passando muita energia, ele falava assim, tá passando muita energia aí. Então o que você faz? Coloca um resistor. Pô, eu tinha 12 anos de idade, hein, moçada, quando eu fazia isso. Coloca um resistor aí, que daí talvez não queime a pilha, a lampadinha. Pô, eu acreditei nele, peguei um negócio velho que eu tinha lá, coloquei aqui e realmente a pilha, inclusive, coitadinha, a lampadinha até ficou acendendo assim meio fraquinho, sabe? Eu não entendia direito o que era isso. Por que que quando eu colocava esse negócio, ela acendia fraquinho, né? Então, por quê? Porque o circuito gerava uma corrente elétrica, tá? E a gente está fazendo a convencional, né, que sai do positivo e vem para o negativo. Essa corrente ia passando, né? Só que quando ela passava aqui no resistorzinho, tá? Ela provocava. O resistor, ele não é, ele é um equipamento que vai oferecer resistência à passagem da corrente, tá? Então, o que acontecia? Aqui em cima desse resistor aqui, tá? A corrente continua passando. A corrente continua passando. Só que aqui gera
o que a gente chama de diferença de potencial aqui, ó, por causa da resistência. Tá? E essa diferença de potencial, tá, é como se eu chamasse isso daqui de um Vzinho. Vou chamar de menos V aqui. Por que que eu chamei de menos V? Tá? Porque é uma diferença de potencial que, em princípio, vai se opor à passagem da corrente aqui, tá? Então, a tensão, como a corrente é negativa, a tensão vai ser negativa também, tá? E aqui também ficaria um menos Vzinho na pilha, tá? Olha que interessante. E isso era uma experiência que eu fazia. Então, se eu tirasse isso daqui, queimava. Porque daí todo esse Vzão aqui ia ficar em cima da pilha e ia passar uma corrente muito forte aqui. Se eu colocasse isso para limitar a corrente que passa pelo circuito, tá? A lâmpada ia iluminar mais fraquinho, mesmo com as três. Tá? Ah, outra coisa que eu percebi também, que é o seguinte, se eu colocasse as baterias, em vez de colocar em nessa configuração, eu colocasse nessa configuração e juntasse tudo aqui, tá? Não mudava a luminosidade da... Eu podia colocar quantas pilhas eu quisesse. Poderia colocar quantas pilhas eu quisesse, assim, nessa configuração, que a luzinha ia continuar acendendo com a mesma intensidade. Tá? Quer dizer, nesse caso aqui, agora, ela nem acenderia, tá? Mas, nessa situação aqui, que foi a primeira situação que eu fiz, tá? Bom, eu teria que juntar tudo aqui, né? Vocês entenderam aí a história toda, né? Acho também. Daí eu tinha que fechar o circuito, né? Para fechar o circuito, que daí a gente aprendeu. Tá? Nesse caso aqui, gente, eu não sei se vocês têm curiosidade, tiveram curiosidade, né? Mas explica muita coisa. A gente observa isso daqui na prática, né? Ou seja, quando eu coloco mais baterias nessa configuração, que a gente vai chamar de configuração de ligação em paralelo, porque as baterias estão todas em paralelo, né? Tá? O que vai acontecer? A tensão não muda, tá? A tensão não muda, mas, então, se a tensão não muda, a corrente inicial vai ser a mesma, a corrente que vai passar pela lampadinha aqui vai ser a mesma, certo? Nessa lampadinha vai ficar uma diferençazinha de potencial bem pequenininha aqui, tá? Que vai fazer a lâmpada acender, mas você não vai aumentar o circuito aqui, a tensão, né? Mas se você ligar em série, que é aquela outra configuração, tá? Aumenta a tensão. Se aumenta a tensão, a corrente aumenta. Se aumenta a corrente, tá? A intensidade de cargas que vai passar aqui para a lampadinha, com a corrente aumentada, vai ser maior. Então, a conversão dessas cargas que estão passando aqui em luz vai ser maior. Portanto, tá? A potência, né, o calor,
O trabalho realizado aqui pelas cargas de energia nessa lampadinha vão ser maiores. Então, ela vai iluminar mais. Mas, como eu falei, se eu ligasse em série, ela queimaria. Então, para não queimar, o que, que eu faço? Eu tenho que colocar um resistor. Tá? Então, o que, que acontece com o resistor? Parte da energia que ia ficar aqui na lâmpada fica aqui no resistor. E ela é dissipada em forma de calor. Por quê? Porque, lembra, corrente elétrica passando por um condutor também cria calor. Tá? E esse calor é dissipado aqui no resistor. Tá? E esse calor dissipado no resistor vai fazer com que a tensão que sobre aqui, né, em cima dessa lampadinha diminua por causa dessa diferença de potencial, que é negativo. Tá? É... Bom, e mais, hein? E mais, a gente nem viu. A gente viu só a ligação de bateria, né? Em série paralelo. E a gente viu que se ligar em série, aumenta a tensão. Se ligar em paralelo, diminui a tensão. Beleza, agora se diminui a tensão e você tem três em paralelo, significa que você tem uma quantidade de energia armazenada nessa, uma quantidade de energia armazenada nessa bateria e uma quantidade de energia armazenada nessa bateria, tá? Apesar de que a tensão, a diferença de potencial se mantenha a mesma, o tempo que você consegue ficar fornecendo, tá? Aquela lá os miliampere por hora, tá? Os miliampere por hora vai praticamente triplicar, tá? Para o mesmo circuito, claro, para o mesmo circuito, tá? Se eu tirar uma, tá? O miliampere hora só duplica, né? Porque eu tenho duas baterias fornecendo corrente e a corrente é constante. Nesse caso, vai demorar mais tempo para gastar essa energia. E se eu tirar essa daqui? Tá? Beleza, então vai ser a quantidade única que eu tenho aqui, tá? E depois que acabar a carga, a pilha não vai acender mais. Legal? Bom, com esse tipo de raciocínio aqui, a gente pode usar aquelas formulinhas lá que a gente viu para a gente calcular qual que é essa corrente, tá? A corrente sempre vai ser a mesma num circuito, tá? Ela sempre vai ser a mesma no circuito, vai depender da DDP e da resistência. Vamos tirar a lâmpada aqui e fazer um negócio mais simples aqui, só com o resistor, tá? Então agora o meu interesse, tá? Não é mais em acender a lâmpada, eu já fiz as experiências, eu vi que a lâmpada pode queimar, né? Tá? Eu vou pensar num circuitinho bem simples assim. Tá? A gente lembra que na aula passada, o cara que inventou a unidade de resistência, né, a gente chamou ele de ohm, né? Então, quer dizer, não é que a gente chamou ele de ohm, o nome dele é ohm. Então, eles inventaram um símbolo para essa grandeza, né, que é a resistência, tá? E o símbolo para essa resistência é, eu não achei daquele dia, mas eu vou achar hoje. Não, vou colocar esse mesmo que eu não achei. Achei. Aqui, inserir. Agora vem para cá, muito bem. Fechar. Ó, então, vamos imaginar que esse resistor aqui tem o valor de 1 ohm, tá? E essa bateria aqui tem um valor de 10 volts, tá? Beleza? Eu quero saber qual que é a corrente que passa por esse resistor.
Tá? Qual que é a corrente que passa por esse resistor? Vamos lembrar as fórmulas? Tá? Essa daqui, ó. Tá? Bom, qual que é a relação que a gente tem entre resistência e corrente? Lembra, era uma relação linear se fosse um resistor ômico. A gente até desenhou uma reta, né? Uma reta. Tá? Porque V é igual a R vezes I, né? É só passar o I para cá, né? Bom, se V é igual a R vezes I, R é igual a V sobre I, tá? R sobre V é igual a I. Ah, então legal. Então, o meu I que eu quero calcular, tá? É I sobre R. Alguém não entendeu isso daí? Facinho, facinho, né? Beleza, então se I é V sobre R, 10 sobre 1 vai dar 10. Então aqui, ó, 10 ampere. Por que eu não estou falando ampere hora? Tá? Porque corrente é só 10 ampere. Ampere hora é quando a gente já vai querer ou gostaria de calcular qual é a potência, né, ou o calor dissipado por esse resistor aqui, tá? Que dá para fazer também. Mas por enquanto vamos pensar só desse jeito. Legal, bom, então eu tenho 10 ampere. Esse 10 ampere vai passar por esse resistor aqui, tá? De 1 ohm. Esse resistor vai esquentar, tá? Vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, ou seja, vai ficar esquentando, tá? Bom, o que é importante saber é que a corrente pelo circuito, ela é 10 ampere. Ah, como que eu vou entender isso daqui? É o seguinte, ó, a corrente passa pelo resistor, tá? Produz calor, mas ela continua sendo 10 ampere, tá? A corrente que eu tenho aqui é a mesma corrente que eu tenho aqui, tá? Para fechar o circuito, tá? Daí vem um conhecimento legal. Poxa, então significa que a corrente no circuito é a mesma? É, tá? A corrente no circuito é a mesma. Tá, então e o que acontece quando eu colocar mais resistores aqui? Bom, vamos colocar um outro resistor. Da mesma maneira que a gente fez com as baterias, vamos fazer com os resistores. A gente diminui eles um pouquinho. Não. Tá. E eu vou, para ficar melhor, assim, para equilibrar, só para a continha ficar certinho, vou colocar um resistor de meio ohm aqui, um resistor de meio ohm embaixo. Tá? Bom, como que eu faço para calcular a corrente do circuito? Tá? Se a gente pegar que a corrente é o V sobre R, que foi a fórmula que a gente usou, para calcular essa corrente, tá? A gente tem dois resistores agora, né? A gente tem o R1, a gente tem o R2. Tá? Mas eu consigo deduzir, tá? Eu já consigo já deduzir com os conhecimentos que eu tenho que a corrente aqui é a mesma, não é? Não é a mesma corrente que está passando aqui. É o 10 ampere, está vindo aqui 10 ampere. Bom, se a corrente é a mesma, tá? Teoricamente, aqui as tensões que vão ficar
em cima aqui as diferenças de potencial que vão ficar aqui, que são aqueles Vzinho menos Vzinho lá que a gente fez com a lâmpada e o resistor, vai acontecer a mesma coisa, certo? Mas como os resistores estão assim em série, tá? Como esses resistores estão em série, tá? Eu posso usar um artifício matemático, tá? Que calcular o que a gente chama de resistor equivalente, tá? Ou seja, vou arranjar um jeito de substituir matematicamente esses dois resistores aí por um resistor só. Bom, eu coloquei meio ohm aqui, porque para induzir mesmo vocês a pensarem o que acontece na realidade, que é a resistência equivalente nesses circuitos em série, tá? É você simplesmente somar R1 mais R2. Ou seja, quando matematicamente eu estou escrevendo isso daqui, tá? Eu estou dizendo assim, ó, eu tenho dois circuitos, dois resistores, esses dois resistores estão num circuito, tá? E como por esse circuito passam a mesma corrente elétrica, tá? E eles estão em série, tá? Eu posso substituí-los por um único valor equivalente, que é a soma dos resistores. Tá? Então, legal. Beleza, a gente já aprendeu então que dá para calcular resistor equivalente pela soma dos resistores. Tá? Nesse caso aqui, a soma dos resistores vai dar equivalente a 1 ohm, certo? Se vai dar equivalente a 1 ohm, tá? Eu não saberia a corrente, né? Eu não sabia a corrente, tá? Se a gente usar a fórmula de corrente, que é a tensão pela resistência de 1 ohm aqui, se a tensão é 10 volts, vai continuar dando os 10 amperes, tá? Isso aconteceria, então, e se eu colocasse um terceiro resistor? Como que seria a conta? Seria do mesmo jeito, tá? Só que daí eu teria um R3 aqui. Oh, minha vida. Tá? E assim aconteceria tantos quantos fossem o resistor que eu colocaria ali, em série. Tá? Bom, então a resistência equivalente de um circuito em série, tá? Nada mais é do que você. Então eu vou colocar 0,33. Aqui também. Legal, legal. Bom, mas e se acontecesse, por exemplo, de eu querer colocar um resistor aqui? Assim é para a corrente ficar aproximadamente 10 amperes, tá? Só para facilitar nosso entendimento. Legal. E se eu quisesse colocar, por exemplo, um resistor em paralelo? O que iria acontecer com esse resistor em paralelo? Vamos desenhar aí que a gente já vai estudar esse caso específico. Vou pôr um resistor grandão aqui, ó. Só que quando eu coloco esse resistor em paralelo, não sei se vocês percebem, tá?
Mas já aconteceu uma modificaçãozinha no circuito, né? Tá? Olha que interessante. A corrente de 10 amperes que está chegando aqui, tá? Corrente de 10 amperes que está chegando aqui, ela vai chegar nesse negocinho aqui, que a gente chamou de nó, lembra? Chegou no nó. Bom, se chegou no nó, vai acontecer aquilo que a gente descreveu no slide passado. Uma parte da corrente vai vir para cá, tá? E outra parte da corrente vai vir para cá. Tá? Essa parte, só essa parte da corrente que vai vir para cá é que vai passar por esse resistor. Tá? Portanto, só essa correntezinha aqui, que eu não sei qual é, tá? Vou chamar de vou chamar de I2. Tá? Só essa parte dessa correntezinha aqui, ó, que não é 10 amperes, que vai passar por esse resistor aqui. Tá? E uma outra correntezinha aqui, ó, que eu vou chamar de I3, é que vai passar por todos esses três resistores aqui. Beleza? E essa corrente aqui, eu não sei. Eu não sei. É ela que eu quero descobrir. Tá? Mas eu vou chamar ela de I1, ou I total. Total. Por que I total? Tá? Porque assim, ó, a corrente que sai da nossa bateria para o circuito, tá? É a mesma corrente que entra. Tá? Então, não importa quantos nós ele tem aqui para dividir, isso daqui não é nó, né, em cima, né? É só um desvio, né? Nó é só embaixo, sim. Tá? E olha que legal. Se a gente pegar esse nó, a gente traz aqui para baixo, tá? E a gente vai ver que a corrente que sai desse nó aqui, tá? Nada mais é do que a corrente I2 que passa por esse lado aqui, ó, mais a corrente I3 que passa por aqui. Legal? Bom, então, o que acontece? Eu não sei quais são as correntes nesse momento, tá? Mas eu tenho condições de descobri-las, tá? O Leonardo entrou de novo. Ou chegou agora. Esse tipo de circuito aqui é o que a gente chama de circuito paralelo. Então, é exemplo do que acontece com a associação de baterias em série paralela. Tá? A mesma coisa acontece com a associação de resistores. Tá? Só que num circuito assim, o que isso daí nos ensina? Né?
Bom, primeiro fazer conta, não é assim? Só vai ensinar a gente a fazer continha. Tá. E a gente se perder na matemática, nos positivo e negativo, e a gente vai errar todas as contas. Tá. Além disso, o que nos ensina? Bom, ensina algumas coisas a mais. Por exemplo, que as correntes, quando elas chegam num nó, elas se dividem, e dependendo das resistências que elas encontram, elas se dividem em maior ou menor intensidade. Ou seja, se nesse caso aqui, ó, essa resistência R4 é 1 ohm, e essa resistência R1 mais R2 mais R3 também é 1 ohm. Então, se a corrente chega aqui e encontra uma resistência de 1 ohm desse lado e uma resistência de outro ohm desse lado, se todos os ohms tiverem a mesma força, né, o mesmo músculo, a mesma barriga, né, como aqui tem, né, um homem e um homem, né? Isso daqui é 3 que vale 1, para vocês terem ideia. Daí a corrente vai se dividir de maneira equalitária, tá? Mas ela vai passar, então ela vai se dividir, por exemplo, se era 10 amperes, vai vir 5 amperes para cá, 5 amperes para cá. Por que vai vir 5 amperes para cá e 5 amperes para cá, né? E não vai aumentar a corrente? Bom, não vai aumentar a corrente porque a corrente total do circuito é a mesma corrente que chega nele, na bateria. É o máximo que ela consegue fornecer com essa tensão. Tá? Então, aqui a corrente, nesse caso, a corrente vai se dividir. Ah, mas e se um resistor fosse muito maior que o outro? Tá? Então, agora é outra coisa que a gente vai pensar. Um resistor aqui de 5 ohms e esse daqui de 1 ohm. Tá? Só da gente olhar, a gente já começa a entender o seguinte: proporcionalmente vai vir menos corrente e 2, concorda? E vai vir mais corrente e 3. Não sei se vocês conseguem visualizar isso daí, conseguem? Por quê? Porque se aqui tem menos resistência que aqui, a resistência à passagem da corrente por aqui é menor do que a resistência por aqui. Porque esse cara vai impor 5 ohms de resistência. E esses 3 caras estão impondo 1 ohm de resistência. Poxa, então a corrente aqui vai ser bem menor do que essa daqui. Se todos os resistores forem resistores ômicos, ou seja, que tem a sua resistência linear, tá? E daí, para a gente saber da resistência linear, lembra do Rho, né? Ou seja, eles foram construídos com material cuja resistividade seja linear, eles têm a mesma área, o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, portanto, oferecem características iguais, tá? Nesse caso aqui, esse resistor está 5 vezes, vamos dizer assim, o tamanho desse, ou foi feito com um material que é 5 vezes mais resistente do que a soma desses 3 aqui. Então já dá para a gente notar também uma proporcionalidade, né, entre a passagem de corrente, tá? E daí, para calcular quanto que vai ser as correntes, a gente vai ter que fazer umas continhas, tá? E primeiramente a gente teria que fazer uma conta para saber qual que é essa corrente total, porque agora, do jeito que está aqui, cheio de resistor assim, a gente não sabe. Tá? Então a gente precisaria calcular um resistor equivalente. Tá? Mas esse resistor equivalente que a gente precisa calcular, tá? É para o circuito, né? Para calcular a corrente total, eu preciso saber qual que é a resistência equivalente para o circuito. E esse circuito aqui, ó, ele envolve 3 resistores, tá? E daí tem fórmulas para calcular isso daí. Tá? Vocês já devem ter visto também.
Mas a gente, obviamente, vai comentar na aula que vem, se Deus quiser, que agora a aula já está terminando, como que a gente vai calcular esses negócios. Bom, e no final da aula, vocês estão falando assim, beleza, eu acho que eu entendi mais ou menos o que você falou, já vi que existe uma relação entre resistor, o que é calcular o resistor equivalente, já vi que o resistor pode ser usado, por exemplo, para você minimizar a intensidade de corrente que passa por uma lâmpada, por exemplo, para evitar que queime a lâmpada. Tá? Isso é verdade. Tá? E também você controlando a intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada, você controla também, nesse caso dessa lâmpada aqui, a intensidade de luz que ela vai fornecer para você. Se a corrente elétrica for baixinha, ela vai dar uma luz baixinha. Se for dentro do limite de potência que ela suporta, ela vai dar a luz que ela foi projetada para dar para mim. Tá? E daí dá para a gente calcular. Ah, mas e o resistor, César? Pô, esse circuito não serve para nada, né? Porque você só está gastando energia. Realmente, não serve para porcaria nenhuma, né? É um resistor simplesmente um circuito simplesmente didático para a gente aprender a fazer conta de calcular resistor equivalente, divisão de corrente, tá? E entender esses conceitos de o que vai ser o que a gente chama de queda de tensão, tá? Que são as tensões que ficam nos resistores mediante a corrente. Por exemplo, esse daqui, ó, a corrente que passa dele, com certeza vai ficar 10 volts em cima dele. Ah, não, 10 volts menos a lâmpada. Deixa eu tirar a lâmpada aqui para. Ó, tá em paralelo aqui, então tem 10 volts aqui. Nesse pontinho e nesse pontinho também tem 10 volts, não tem? Tem. Mas e nesse pontinho intermediário aqui? O vermelho. Pontinho vermelho. Não, vermelho não, né? Cor de rosinha. Tá? E nesse pontinho cor de rosa aqui? Qual que é a tensão que tem aqui? Ah, eu vou aprender a calcular. Só que para calcular a tensão aqui, ó, tá? Eu preciso ter essa corrente que passa por esse lado, ou a gente chama de ramo do circuito, tá? Por esse ramo, tá? Para calcular a tensão aqui, eu simplesmente vou pegar o R e vou passar para cá. Se tudo permitir. Né? Ou seja, para calcular a tensão aqui, eu tenho que saber qual que é a corrente e qual que é o valor do resistor. Mas esse resistor aqui, a gente sabe já o valor. Eu só não sei a corrente. Para saber a corrente, eu preciso calcular a corrente total. Para saber a corrente total, daí eu sei quanto que é I2 em função desse resistor, e 3 em função da associação desses três, tá? E sei qual que é a tensão aqui. E sei que a soma dessas tensões, tanto aqui quanto aqui, tá? Vai me dar os 10 volts aqui, que é a tensão máxima. Ah, daí a gente calcula esse negócio aí. Beleza? Simples. No circuito eletrônico, e veja bem, eu estou falando só de corrente contínua ainda, né? Pô, e se eu colocasse uma corrente alternada aqui, o que ia variar? Bom, nesse circuito aqui, ia acontecer algumas coisas estranhas. Estranhas. Por quê? Eu ia ter uma corrente contínua e também ia ter uma corrente alternada somada. Né? Nossa, e pode acontecer isso daí? Pode. Nos circuitos eletrônicos é o que mais acontece. Você ter coisas misturadas. Corrente contínua misturada com corrente alternada. Né? Daí você fala assim, nossa, César, então o professor de física me enganou. É que a gente ensina vocês aos poucos, né? Na realidade,
Ninguém fala o que você vai ver depois para você não ficar com medo. Certo? Bom, eu vou parar a gravação aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá. Alguém vai perguntar para mim, aí exercício para isso? Tá, eu vou deixar à disposição alguns exercícios resolvidos, tá? E alguns exercícios para vocês resolverem, mas só depois que a gente aprender a fazer associação de resistor em paralelo. Tá bom? Então, eu vou parar a gravação, mas eu vou ficar na sala ainda por alguns momentos.